Mas essa diferenciação benigno-maligno não é a nossa única preocupação na avaliação de uma massa adrenal. A gente também pode precisar indicar cirurgia se for uma massa funcionante, se estiver associado com a secreção autônoma de algum hormônio. Sim. Então, o terceiro ponto que a gente tem que discutir é como fazer a avaliação endócrina desses pacientes que apresentam uma massa adrenal. Que precisa ser feita. Então, assim, tem duas grandes coisas que têm que ser feitas na presença do instentaloma. A primeira é a avaliação radiológica. E aí pode ser que seja tudo benigno, maravilhoso, mas você precisa fazer a avaliação hormonal. Porque esse paciente, como você falou, pode ter alguma secreção e dependendo do que ele tenha, ele vai ter indicação cirúrgica. Então, a indicação cirúrgica, que a gente vai falar mais pra frente, depende dessas duas coisas. Do que você vê na radiologia e do que você vê na avaliação hormonal. Então, a avaliação hormonal, o que é obrigatório você fazer para todo paciente com estentaloma? Você precisa excluir feocromostoma para todo mundo. Então, é uma causa rara de estentaloma? É. Mas é fácil você fazer a exclusão e se você passa batido desse diagnóstico, o paciente pode ter uma eventualidade grave. Então, é indicado fazer o rastreio de estentaloma, de feocromostoma em todos os casos de estentaloma adrenal. Perfeito. Então, fel para todo mundo. Fel para todo mundo e a gente geralmente costuma fazer isso se tiver disponível, com metanefrina plasmática, que é o exame mais indicado para rastreio, mas em todo lugar é disponível, a gente pode fazer com as urinárias também, que acaba perdendo um pouquinho só de sensibilidade, mas tudo bem. Hiperaldo. Quando é que a gente vai avaliar? Hiperaldo, quando a gente falou lá das causas de estentaloma, é uma causa ainda mais rara do que feocromostoma. Então, a gente acaba investigando quando tem um paciente com hipertensão, e não precisa ser uma hipertensão do outro mundo, não, ou hipocalemia, de qualquer razão. Então, o paciente é hipertenso, ele vai ter que investigar hiperaldo. E lembrando que a gente investiga fel para todo mundo, porque nem todo paciente com feocromostoma vai apresentar hipertensão, aquela tríade do feocromostoma. Então, às vezes é um paciente que só tem uma hipertensão ali, mantida, controlada, e a gente precisa investigar em todo mundo. A gente falou de fel, teve um trabalho publicado no JCAM que mostrou que pacientes com a densidade, naquela fase sem contraste da tomografia menor que 10, não tinham nenhum caso de feocromocitoma, né? Isso. E aí há uma discussão hoje de se realmente seria necessário fazer a investigação de fel nesses pacientes com densidade muito baixa. Os guidelines... Eles ainda não acataram, né? Esse resultado desse estudo. Mas já tem essa tendência em alguns centros, né? E não avaliar fel. Não avaliar fel, porque você sabe que o fel, na realidade, em termos de imagem, ele se parece muito mais com carcinoma. Então, ele pode ter áreas de hemorragia, áreas císticas. Ele pode ter hipersinal, vai ter, ou não é 100%, mas assim, tem essa característica de hipersinal em T2. Ele pode ser uma lesão grande e, caracteristicamente, tem alta unidade de Hounsfield. Então, nesse estudo, por exemplo, nenhum fel apareceu com essa unidade de Hounsfield mais baixa. Então, seria um exame para você poupar, né? Perfeito. Nesse paciente. E a outra situação que sempre tem que ser avaliada, né? É a secreção autônoma de cortisol. Para isso, fazer aquele teste com a Dexa overnight. Pode, 1 miligrama de Dexa. O paciente toma 1 miligrama de dexametasona às 23 horas do dia anterior. No dia seguinte, pela manhã, faz a coleta do cortisol. Sim. Um cortisol menor que 1,8 nessa coleta afasta a secreção autônoma. Entre 1,8 e 4,9. Manda pro endócrino, é que a gente vai ter que... Manda pro endócrino. E acima de 5, fala fortemente a favor de que esse paciente tenha secreção autônoma, né? A secreção autônoma de cortisol é uma coisa importante ser pesquisada nos casos de estentaloma adrenal, porque dentre as causas de funcionalidade é a mais comum. E se você não sabe disso, operou o paciente pode desenvolver insuficiência adrenal no pós-operatório. Porque a outra adrenal vai estar meio que dormente, né? O paciente vai estar produzindo muito cortisol por um adrenal, isso vai inibir a produção de ACTH e a outra adrenal vai estar lá meio dormente. Então, pode ser, o paciente pode fazer uma crise adrenal no pós-operatório e você nem sabe por quê. Bem lembrado. Então, é uma necessidade mesmo de afastar essa que antigamente era chamada de síndrome de Cushing subclínico e que o nome mais certo é essa secreção autônoma de cortisol. Porque ele não necessariamente vai ter aquele quadro exuberante do Cushing de estrias violáceas, gibosidade. Pode ser só um paciente com hipertensão, diabetes, osteoporose. Isso. E aí o nome de síndrome de Cushing subclínico, às vezes também não era muito adequado porque isso, assim...
dava a entender que essa síndrome de Cushing ia evoluir, ia virar clínica em algum momento. E nem sempre evolui. E nem sempre tem que operar. Então, o tratamento da secreção autônoma de cortisol é um tema para um outro podcast, é sempre falado nos congressos, porque ainda é uma área assim, muito incerta e que precisa pesar, né? O risco-benefício. Uma dúvida que surge, às vezes, é se há necessidade de fazer a dosagem de androgênios adrenais nesses pacientes com incidentaloma. E, na verdade, não é essa recomendação rotineiramente, né? Porque aí não seria um rastreamento. Geralmente, esses pacientes eles vão se apresentar com manifestações de hiperandrogenismo. Principalmente a mulher, no caso, né? Então, não tem que dosar andrógeno, assim, para todo o incidentaloma, porque certamente, se for um tumor produtor de andrógeno, a mulher já vai apresentar algum quadro lá de virilização. E, além do que, é o raridade da raridade da raridade. Você tem um adenoma unicamente produtor de andrógenos na idade adulta. Então, a gente não precisa fazer esse rastreio. Perfeito. Então, avaliação para hiperáldoce, hipertensão e ou hipocalemia, Cushing para todo mundo, E FeL para todo mundo, mundo, com essa observaçãozinha que a gente fez. Sim. Se menor que 10 unidades Hounsfield. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.